como é que é gerir todo esse projeto? Como que foi isso? Como é que está sendo, né? Todo esse projeto ele está alicerçado em que forma? Porque isso gera um desdobramento financeiro muito grande, né? Sim. Na verdade, nós sozinhos não vamos muito longe. Então, a gente tem várias empresas especializadas que estão no pacote, digamos assim, né, organizacional desse projeto. Tem uma empresa, para te ter uma ideia, a Magna, Desenvolvimento de RH, de Barracão, Rio Grande do Sul, que tem um vasto conhecimento nessa área do compliance, né, do regramento jurídico, da prestação de contas junto ao Ministério da Cultura, né, porque é um filme aprovado, né, pela lei do cinema. Então, tem uma empresa que só vai cuidar disso. Tem um advogado X que vai ter uma assessoria tal. Vai ter uma empresa especializada na contratação de patrocinadores. E assim vai. Né, Osney? Então, são várias empresas que estão juntos nesse projeto. Porque o olhar, digamos assim, mais panorâmico de tudo, cabe ao Osney e cabe a mim. E nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Claro, temos muito ainda para pesquisar e checar informações, mas a gente está muito tranquilo, muito sereno, né? Desse desafio, né? Que em latim é desatar fios, né? Mas ele vem do confiar, que é atar fios. E a cooperação, o cooperativismo não funciona sem confiança. Perfeito. Não funciona. Então, foi a confiança que trouxe todos esses projetos, né, à luz do século XXI e vai transpassar os tempos. Pode ter certeza. Nós temos, como o Jubir falou, a Humaniza, a empresa da Magna, ela é especializada nisso, fazer o ajuste das contas de um projeto. Desde a organização do projeto, desde o primeiro passo, a aprovação, a reorganização das equipes, a busca do recurso, como é que vai ser investido o recurso, a organização do elenco. A prestação de contas depois. Prestação de contas depois, o pós-projeto, a pós-finalização, enfim, é bem complexo isso, bem complicado. Mas nós temos essa empresa que está fazendo isso para nós. E nós estamos, eu e o Jumir, principalmente, como a minha empresa é a empresa proponente do projeto, a minha empresa é responsável por todo o conjunto da obra. Então, é uma responsabilidade muito grande que eu tenho carregado nas costas. E assim, são momentos que você começa a sentir o peso dessa responsabilidade. É muito grande. Porque não é só uma história que nós vamos contar. Nós vamos contar várias histórias. Nós vamos contar a história de outras cooperativas nesse conjunto que se formaram dentro desse contexto. Porque sem essa criação, sem essa ideia que o Auri teve, não nasceriam, talvez, outras cooperativas, outras empresas que poderiam não ter nascido. Perfeito. Mas nasceram. Nós temos a responsabilidade de contar isso também. E nós temos uma responsabilidade que eu chamo de maior, a responsabilidade maior, é aquela que nós temos, que é de não errar na história do Auri. Nós não podemos errar. A margem de erro é zero. Por isso a família está envolvida. Principalmente através da Beatriz, né? Mas a família está ajudando a pensar, vai ser a grande avalista até do roteiro. Esses spoilers são importantes, né? A gente entender, porque eu fico até curioso saber, rapaz, tem que um projeto grandioso, né? Nós falamos aqui, cada vez de criar um projeto que nós temos aqui, é uma empresa que abre, uma empresa que fecha no final, né? Porque é tanta coisa que tem que organizar, que tem que pensar, que tem que estruturar, que tem que imaginar, né? Que para chegar e acontecer. Né? Pensa você, produção de um filme. Você começa com uma ideia. Aí você começa a organizar uma produção. Aí você tem que ter um produtor executivo, que é o Dr. Pacheco, que está trabalhando comigo já há 6 anos. Ele é advogado, mas ele é especialista nessa área de produção executiva. Aí depois disso você tem um produtor, um coprodutor, um criador, que é no caso o Jumir, que é a pessoa que ajudou a criar a ideia e que está nesse contexto geral. Aí você tem uma equipe de produção técnica, que vai operar as câmeras, você tem que escolher o modelo de câmeras, as lentes que você quer e fazer todos os orçamentos. Aí você tem o padrão de luz que você vai querer, o padrão de cor. Aí você tem as linhas que você vai querer grão, você vai querer... É uma série de coisas. Aí você tem que definir os monitores que vão controlar as cadeiras de produção, organizar toda essa parte. Aí você vai para a direção de arte, que vai ter que definir tudo.
o cenário. Cada cenário do filme. Cada cena tem um cenário. E a direção de arte com o assistente de arte e o assistente de produção de arte vai ter que organizar isso tudo. Você tem que escolher as pessoas certas para isso. Aí você tem uma direção de produção que vai te dar a ordem do dia. Mas nós vamos filmar daqui a 1 ano. Mas não interessa, ela já começa agora a criar uma ordem do dia. Para que a gente possa passar daqui a 6 meses lá para o ator, para a atriz que vão estar conosco no filme. Olha, vocês vão ter que gravar daqui a 4 meses, 1 dia e 2 horas. Vocês vão ter que estar no set para gravar tal cena. Aí você vai ter que ter um hotel para esse pessoal. Você vai ter que ter uma refeição, um transporte, uma alimentação. Você vai ter que ter uma passagem aérea. Você vai ter que saber que o aeroporto pode travar. É uma operação de guerra. E depois que você gigante. montar tudo isso, você tem todos os técnicos. O diretor de fotografia tem que ser o cara. O foquista tem que ser bom. Eu exijo muito no set. Falou foquista. Foquista. Eu exijo muito no set um bom diretor de fotografia e um bom foquista, que são esses que vão trazer a cena no monitor. Sim. Sim, sim. Eu só quero a cena no monitor, eu não quero mais nada. Ok. Aí o som, o cara do som, para você ter uma ideia, é um cara do Rio. A pessoa do Rio, David. O cara é bom pra caramba, é um dos melhores do Brasil. Entendeu? Aí ele tem uma equipe de 3 ou até 4 pessoas que vão estar com ele captando sons, de todas as formas. O editor também vem do Rio. A produção toda é do Rio. Trabalharam em grandes filmes. Então, você traz esse pessoal, você tem que ter uma estrutura para esse pessoal trabalhar. E outra, você tem que ter, além da estrutura, você tem que saber o resultado que está saindo. Competência. Muita competência. E eu pedi para o editor vir junto. O editor vai estar aqui conosco. O editor é muito bom, ele tem é o Raul, tem muita experiência, ele é cubano, mas ele conhece muito. Ele vai estar conosco e toda a produção ele vai trazer um monitor e as imagens já vão ser monitoradas na hora, na mesma noite ele vai decupar e a gente já vai saber no outro dia o que deu errado. Para quê? Para que a gente não tenha que regravar uma cena 1 mês depois. Deu errado, vai para o set e desmonta depois. Além disso, nós temos todo um set para montar. Nós temos toda uma equipe de produção que tem que montar o set, tem que montar o figurino, tem que montar as roupas, tem que montar o perfume. O perfume é forma fictícia de falar, sim, mas você tem que montar tudo. Né, toda, você tem que deixar a coisa perfeita. Sim, sim. Entendeu? Então, você faz tudo isso e depois você separa esse material e você tem 6 a 8 meses para você começar a editar isso aí, que daí vai ser lá no Rio mesmo, vai ser editado lá. E já falando nesses detalhes assim, vocês vão usar personagens locais também, pessoas locais, alguma coisa nesse sentido? Figurantes, né? Alguns figurantes locais. Figurantes locais. A gente não sabe exatamente ainda quantos, né? Mas provavelmente da redondeza. Tipo, você vai precisar de uma assembleia em Xanxerê, no filme, né? Então a gente vai trabalhar com agricultores ali de Xanxerê mesmo, né? Legal. Uma coisa assim. E assim vai. A gente vai precisar na casa... Não é só esse caso, tem mais situações. Acredito que na casa dos 100... figurantes, 150 figurantes, no mínimo isso aí. E aí você tem um problema, que você tem que ter um figurino de época. Sim. E eu já reservei um costureiro, que é um sul-africano, que está morando no Rio Grande do Sul, que ele vai fazer o figurino e ele vem para cá durante as gravações e ele vai estar... todas as gravações ele vai fazer adaptação. Por exemplo, ficou grande a camisa, ele vai fazer um número maior. Ele vai fechar atrás, vai adaptar para poder ficar... Tem que lembrar que na época... que é um filme de época, no fundo. Sim, né? sim. Pela parte dele, pelo menos. A moda era boca de sino. Aquela calça que era dava para cobrir um circo, né? Para os homens. Sim. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. E no mês que vem, agora, eu acredito que metade de fevereiro, eu devo ir a São Paulo com a direção de arte, já para conferir os figurinos que estão disponíveis, para a gente poder reservar para daqui a 8 meses. 8 ou mais. Um ano. Por falar nisso, já tem uma data para início das gravações? Nós temos uma prévia já. A gente fez um cronograma. Acredito que a gente vai seguir a risca agora. Nós temos que seguir a risca. Até março, agora a gente tem uma fase. Até junho, 30 de junho, a gente tem a captação que a gente quer. Se não finalizar ela, deixar próximo à finalização, pelo menos já com as cartas de intenção de finalizar elas. Para metade do ano aí, talvez agosto, no máximo setembro, a gente começa a pré-produção. Para final do ano a gente gravar. São 40 dias ininterruptos de gravação.